Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, de volta ao meu querido Rio de Janeiro, depois de alguns dias em Brasília, onde eu pude participar de alguns eventos, conversar com pessoas que fazem parte da estrutura do Poder Executivo e também com alguns amigos, especificamente da área de comunicação, que é uma área que, como eu sempre digo aqui para vocês, é estratégica. A comunicação não pode ser apenas um espaço para divulgação, para publicidade de coisas do governo, mas tem que ser também uma área de politização da sociedade, de engajamento da sociedade nos debates, nas discussões dos principais temas que interessam a todos nós, né? Nessas andanças, casualmente me encontrei com pessoas que fazem parte da assessoria direta do presidente da República, especificamente a Regina e Cláudia Troiano, que acompanham, para minha felicidade, o nosso Portal do José, né? Então as energias vão sendo circuladas, né? Elas vão chegando. Então um beijo para a Regina, um beijo para a Cláudia. E hoje nós temos muitos assuntos aqui para tratar aqui no nosso Portal do José, né? Aproveitei também para acompanhar algumas representações que eu fiz contra criminosos que estiveram à frente do nosso país na gestão passada, né? Fui conferir ali se as filas continuam a andar. E elas estão andando, certamente teremos novidades muito mais cedo do que a Van Filosofia poderia imaginar. Bom, feita essa abertura aqui com essas informações todas, vamos aos nossos assuntos, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, começando aqui com umas situações para pontuar aqui uma diferença das coisas que acontecem agora, que são as situações do mundo real, do mundo republicano, né? Me refiro aqui ao acompanhamento da agenda do presidente da República. Bom, acompanhando a agenda de Lula hoje, a gente vê que 9h30 da manhã, né, começou uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Edgar Preto. Então, ontem o Lula teve na inauguração de uma fábrica de fertilizantes no Triângulo Mineiro. Então, o assunto deve ter circulado ali. Então, hoje já tinha essa reunião, já foi feita uma reunião para tratar desse assunto. E às 15 horas tem uma reunião mais ampla, com certeza deve ser uma reunião ministerial. Eu estou citando isso porque eu acompanhava a agenda do Inelegível e todo dia tinha ali uma pessoa da orientação, né, ou da assessoria jurídica e um pastor. Sempre tinha um pastor, às vezes demorava 2, 3 dias, mas aparecia alguém de uma igreja. Era a tônica, de vez em quando um ministro aqui, um ministro acolá. É uma diferença brutal, né, de uma agenda de alguém que tem o que dizer, tem o que falar, e outro que foi aquilo que nós vimos. É um boneco do posto, um fantoche. Hoje aqui no Twitter do presidente da República, a gente vai vendo que as notícias estão sempre mais propositivas e cada vez mais apontando para cenários otimistas aqui no nosso país. Então ele publicou essa foto aqui dele com os operários ontem na fábrica de fertilizantes, né? Uma foto muito interessante, tem essas instalações aqui atrás, né? E o presidente está perdido aqui no meio, aqui, ó, ele está de capacete, você tem que dar uma ampliada grande para ver o Lula aqui. O Alckmin também está ajoelhado ali, o ministro ali embaixo, enfim. São agendas positivas, né? Que se contrastam com uma pressão permanente que os grandes grupos econômicos, juntos com os veículos de comunicação, fazem para cada vez mais abocanharem nacos maiores do governo brasileiro, né? E que diretamente atingem os nossos bolsos de cidadãos, o nosso bem-estar, né? Matéria diz: intervenção do governo em estatais. Já deu errado no passado e dará errado no futuro. Ponto final. Avalia Miriam Leitão. Gente, é um negócio indecente. O Brasil saiu da condição de colônia a partir da gestão ou do governo de Getúlio Vargas, que estruturou o nosso país com uma série de bases para a gente ter um desenvolvimento industrial, a gente ter uma autonomia. Foram criadas estatais para atingir o objetivo de tornar o Brasil uma nação soberana e trazer um bem-estar para o nosso povo. É para isso que servem os governantes dos seus povos, né, das suas nações. No entanto, é o seguinte:
foram abocanhando cada vez mais as estatais, foram colocando cada vez mais lucros nas mãos de setores privados, de espertalhões, de golpistas, de vigaristas, e aí hoje a gente tem uma realidade onde o povo elege um presidente da República e ele não pode tocar na estatal, porque a estatal agora é dos ladrões, né? Falando no português, claro, né? As pessoas adoram a pílula, mas... E a gente vê esse tipo de editorial aqui do Globo. Lula mina a confiança no Brasil. Então, o Lula está minando a confiança no Brasil por quê? Porque, segundo eles aqui, ele está fazendo algum tipo de gestão junto à Petrobras. Só que os canalhas do editorial aqui, eles diziam quando o Paulo Guedes estava roubando o povo brasileiro, entregando, fatiando a Petrobras, fazendo todo tipo de negociata, que isso era o resultante da escolha do povo brasileiro. O povo brasileiro, quando escolheu o Bolsonaro, escolheu para isso. E agora eles esqueceram que o povo brasileiro elegeu o Lula para fazer exatamente algo no sentido contrário. O acionista que investe na Petrobras, ele tem que saber que a Petrobras ela é dirigida pelo governo. Ela pertence, sim, em sua grande parte ao governo. Quem indica o presidente da Petrobras é o presidente da República. Então, qual é o susto quando se tem situações como a gente está vendo agora? Aí o texto vem. Ao intervir na Petrobras, o presidente corrói credibilidade do mercado e prejudica desenvolvimento. E aí vem aqui, no texto do editorial. Desde 2021, ou seja, no governo dos assaltantes, né? Paulo Guedes Bolsonaro, a Petrobras distribui entre os acionistas uma fatia extra dos lucros quando obtém bons resultados. Ou seja, se ela vende uma refinaria, se ela vende um patrimônio do povo, claro que entra muito dinheiro. E o que eles fazem com esse dinheiro? Distribuem para os acionistas, né? Molezinha, né? Então aí vai. Os dividendos extraordinários. A expectativa de que voltassem a ser distribuídos nesse ano alavancou as ações. O presidente da petroleira, Jean Paul Prats, defendia a distribuição de 50% do resultado extraordinário dos dividendos. O restante para reinvestir para a empresa continuar a ser lucrativa, que seria muito bom para os acionistas e, em tese, muito boa para o povo brasileiro, porque a empresa arrecada mais, investe mais, arrecada mais, o governo arrecada mais impostos e todos viveríamos felizes para sempre, né? Aqui na frente eles continuam. O governo Lula quer voltar a um passado desastroso. A atual gestão suspendeu o exitoso programa de venda de ativos. Gente, é uma picaretagem sem tamanho, né? Mas isso vai sendo reverberado, né? E aí, que na Folha de São Paulo de hoje tem. Prats diz que a orientação para reter dividendos da Petrobras veio do governo. Perfeitamente, que isso continue, que a Petrobras continue cada vez mais a avisar os acionistas que é uma empresa que tem essa participação do capital privado, de investidores privados, mas ela é uma empresa que está voltada para os interesses da nação e não para os interesses dos acionistas somente, ponto final, que se lixe o povo brasileiro, que se lixe o Brasil, né? Então as coisas não podem ser assim não, e a gente tem que cada vez mais jogar luzes sobre essas questões. E isso depende muito da área estratégica de comunicação. Eu coloquei uma enquete aqui no nosso portal que está no seguinte ponto, nesse momento que eu estou falando com vocês. Eu fiz a seguinte pergunta: segundo pesquisas de opinião, Lula está tendo desgastes tanto em sua imagem pessoal quanto seu governo. A comunicação tem sido criticada. O que você acha que pode ser feito? Bom, 73% dos nossos inscritos, e já tem 32 mil votos, hein, gente? Acham que Lula precisa atuar diretamente na comunicação. Isso foi uma coisa que eu conversei lá com o pessoal da SECOM, né? Que o presidente da República precisa ser convencido a ser um ícone de comunicação. Assim como na extrema-direita, eles têm os ícones deles que ficam o tempo todo fazendo aparições, muitas delas fazendo presepadas. O atual presidente da Argentina, ele é o principal ícone da extrema-direita. Ele fica 4 horas por dia na internet. O inelegível fazia a mesma coisa, ele tinha ali o gabinete do ódio, o Carluxo, que ficava o tempo todo colocando falas dele nas redes e tal. Nos Estados Unidos, Trump, a mesma coisa. Vocês pegam os líderes extremistas do mundo, eles têm essa máquina por trás e eles ficam o tempo todo se apresentando. Então, será o momento agora do presidente da República do nosso país também ter uma posição mais proativa na comunicação? Bom, 73% acham que sim.
15% responderam, Lula deve deixar a comunicação com a SECOM e especialistas, ou seja, tinha que ser uma coisa extremamente técnica, né? E 13% responderam que não creio que a comunicação seja o problema principal. Então, nós podemos ter outras razões, né, para essas pessoas que cravaram essa alternativa, que determinam aquilo que acontece na opinião pública no nosso país e, portanto, no debate político do cotidiano. Bom, notícia rápida aqui. Justiça manda leiloar sede da Igreja Mundial para quitar aluguel de 37 mil. Está aí o pastor Valdemiro Santiago, bolsonarista, né? Fez tanta profecia que o Bolsonaro ia ganhar. Não só o Bolsonaro não ganhou, como ele agora está entrando pelo cano e parece que as orações não funcionaram muito bem para ele. Como não estão funcionando também para outras criaturas, né? A gralha mor do bolsonarismo todo dia posta um vídeo reclamando, dizendo que o Brasil está uma ditadura. Enfim, olha, não adianta chorar não. O mundo paralelo de vocês não influenciará na realidade concreta aqui no nosso país e a gente vai passar para outro assunto. Eles não aqui estão só desesperados porque as notícias positivas vão fazendo com que o mundo dessa gente desabe. Eles diziam que se um governante como Lula chegasse ao poder, que o Brasil viraria o comunismo, que o Brasil seria destruído, que as famílias seriam destruídas, que igrejas seriam fechadas, que nós teríamos aumento de tudo, enfim. Nada disso aconteceu, então para eles é uma frustração muito grande, né? Eles estão aguardando o apocalipse, mas o apocalipse não vem. E mais do que isso, né? Eles ficam torcendo e estimulando, criando alguma situação para que o apocalipse aconteça. Eu quero dizer para essas pessoas que o apocalipse não irá acontecer. Vocês vão ficar chorando bastante, enfim. Mas a gente não pode desprezar que essas pessoas continuam vivas por aí. E a palhaçada não para, né? Missão Washington, melhor do que esperado. Então, o grupelho de deputados foram para os Estados Unidos fazer essas patifarias, né, ficarem aparecendo para um lado e para o outro lado, e, enfim, sem repercussão nenhuma, só na cabeça e no mundo paralelo dessas pessoas que eles acham que estão fazendo alguma coisa. Daí um assunto aqui muito importante também, a emenda constitucional 45, que trata de drogas. Gente, isso está uma polêmica danada. Isso vai parar no Supremo Tribunal Federal, tá? Mas só para esclarecer aqui para vocês, o que o Pacheco fez? Ele apresentou a emenda constitucional que tem o seguinte texto aqui, ó, cria um inciso no artigo 5º da Constituição que trata de direitos e garantias individuais, que não pode sofrer nenhum tipo de restrição ao indivíduo. No entanto, ele colocou isso aqui. A lei considerará crime a posse e o porte, independente da quantidade de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Olha só, a lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade. Só que hoje, gente, a legislação já considera crime a porte, o consumo, tudo é crime. O que a lei faz é dar um tratamento não prisional para quem é usuário, que está aqui no artigo 28 da própria lei. Então foi uma emenda constitucional absolutamente redundante que está dizendo aquilo que já está na lei. Então o texto está dizendo para que quer dizer, a emenda constitucional ela visa que seja criada uma lei que criminalize não só o porte, o consumo, o tráfico, que coloque todas essas situações como sendo situações criminosas. Ou seja, isso vai acabar batendo no Supremo Tribunal Federal e certamente o Supremo Tribunal Federal considerará essa emenda constitucional inconstitucional porque, de um certo modo, ela restringe direitos e garantias fundamentais, o que é proibido pela Constituição, segundo o artigo 60, parágrafo 4º, que não permite que tenha uma emenda constitucional que faça abolição de nenhum direito que já esteja consagrado no sistema constitucional aqui no nosso país. Então, é uma presepada, é uma discussão, por enquanto, inútil, mas ela movimenta o mundo paralelo. Eu voltarei novamente a esse assunto para abordar essas questões técnicas, mas olha, essa emenda constitucional é a coisa mais inútil do mundo, é só para alegrar mesmo o pessoal da Terra plana, tá bom? Eu fico por aqui, gente, um grande abraço, eu volto mais tarde. Tchau!